minha gente, tudo bem com você por aí? Olha, provavelmente você já ouviu falar em harmonização facial, né? Um termo bastante conhecido e já deve ter lido em sites, redes sociais ou viu algum famoso que do nada apareceu completamente diferente ou até uma situação que deu ruim. Pois bem, é um procedimento que tem ganhado adeptos e adeptas. Mas e aí, como funciona? Tem de fazer uma vez e tudo certo? Quanto tempo dura? Há riscos? Quem pode fazer? Calma, que no De Bem de hoje nós tiraremos todas essas dúvidas e vamos dar muitas informações também sobre este assunto. Então, para conversar aqui comigo, nós convidamos a dentista e especialista em harmonização facial, a Janaína Oliveira. Seja muito bem-vinda, Janaína. Obrigada. Janaína, para começar então, a harmonização, ela é ali apenas um procedimento ou são vários? São um conjunto ali? Pode ser qualquer procedimento que deixe o nosso rosto mais bonito, mais harmônico, porque quando está harmônico é mais bonito, a pessoa é mais bem aceita. Uhum. E aí, quais são os procedimentos hoje mais comuns? Você falou que são vários, né? Então, quais são os mais comuns, os mais procurados em consultórios? Os mais comuns são botox e preenchimento, mas no meu consultório é mais a lipo de papada, né? Que é o que eu sou mais conhecida na região, embora eu faça todos os procedimentos. O botox por conta das linhas finas, as pessoas não gostam de ficar com aquela marquinha de bravo, para tirar o ar de cansaço do nosso rosto. Uhum. Aí quando você fala preenchimento, ele pode ser feito em várias regiões do rosto. Tem algum que predomina? Porque a gente pode falar, tem a mandíbula, né? Tem gente que faz aqui também para dar um aspecto mais natural ou até afinar um pouquinho o rosto. O carro-chefe é o labial. Uhum. Quem quer começar, normalmente começa pelo lábio, porque já deixa a mulher mais bonita, mais jovem. Mas tem esse que você falou aqui, do Top Model Look, que dá a sensação de rosto mais bonito, mais fininho, como se tivesse feito a bichectomia. Tem também a mandíbula para dar o contorno. Às vezes coloca um pouquinho no queixo, porque o queixo mais para trás pode parecer que tem papadinha. Uhum. E tem o nariz. O narizinho, muitas pessoas, vai passando o tempo, a gente perde esse ossinho. E aí o narizinho vai fazendo a pontinha caindo. E dá pra gente preencher essa pontinha e colocar ela de volta no lugar. Uhum. E esses preenchimentos, eles são feitos com ácido hialurônico? Sim. Uhum. Hoje em dia, a Anvisa até não permite mais que a gente use o PMMA, graças a Deus. O ácido hialurônico, ele dura em média 1 ano, mas ele é seguro porque a gente tem isso no nosso corpo. Então, é muito difícil de dar uma reação. Uhum. Você está ali, de certa forma, repondo também, né? Isso. Esse ácido e aí, claro, cada um de acordo com aquilo que pretende fazer. Janaína, é muito comum a gente ver que cada vez mais jovens estão procurando esses procedimentos estéticos. Vale a gente reforçar que cada caso é um caso, mas é preciso ter cautela, né? E não adianta de nada também, vamos falar aqui, você fazer um botox que seja que a gente sabe que o botox é preventivo, mas se você não fazer ali o básico também, que é fazer a sua skincare todos os dias, passar protetor solar, que já faz uma baita de uma diferença, né? Se você for ver ao longo dos anos, quem começou a passar mais novinho, então tem de ter essa consciência também. Exato. E outra coisa, não adianta eu ficar 60 anos sem nunca ter feito um botox, deixar o rosto ficar todo marcado e querer resolver com uma aplicaçãozinha de botox. Não vai. Existe uma história de 60 anos e a gente precisa cuidar, planejando tudo isso, tirando todas essas marcas para funcionar a toxina. Uhum. Vamos fazer uma pausa para a gente exibir o nosso VT, gente, porque muita gente tem vontade de fazer um procedimento estético, mas tem medo, seja da agulha ou de uma intervenção muito invasiva, de dar errado. Mas, mais do que a vontade e a coragem para fazer qualquer procedimento, é preciso ter consciência. Eu preparei um VT para vocês para falar exatamente sobre isso. Vamos assistir então? Vamos combinar, é comum ter um ou mais aspectos em nossa aparência que nos incomoda. É normal, gente, com todo mundo. E muitos têm vontade de fazer uma intervenção aqui ou ali, mas querer não é poder, né?
e os empecilhos são diversos. A senhora já fez alguma cirurgia, algum procedimento estético no rosto? Nunca. Vontade sempre a gente tem, assim, mas tenho medo. Vontade e medo. Tem a cobrança de estética da mulher, né? Que a gente aí, todo mundo tem um padrão e a gente também quer fazer parte dele, né? Acho que vontade a gente sempre tem, mas me falta coragem. Hoje eu não faria. Então, acho que talvez por eu estar ficando mais calvo, ao longo dos anos, né, você vai ficando mais velho, eu acho que daí isso vai, de certa forma, te incomodando um pouco e por esse motivo eu faria. Você já fez algum procedimento estético? Não, invasivo não. Eu faço peeling, mas aplicar invasivamente não. De acordo com um novo relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Em 2024, foram mais de 3.120.000 procedimentos, o equivalente a 9% do total global. Desse número, 75% das intervenções foram cirúrgicas e 25% não cirúrgicas, como preenchimentos e aplicações de toxina botulínica, o famoso Botox, além de outras técnicas menos invasivas, que, aliás, estão crescendo por aqui. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a procura por esses métodos se deve pelo desejo de resultados mais naturais, menor tempo de recuperação e custo mais baixo do que as cirurgias convencionais. A Janine é dermatologista e menciona alguns desses procedimentos, digamos, menos dolorosos fisicamente. Hoje a gente tem técnicas menos invasivas para fazer a harmonização facial, que são os aparelhos, são ultrassom microfocado, laser, a gente tem eletroporação. São tratamentos em que a gente não utiliza agulha e que a gente consegue ter estímulo de colágeno, melhora da qualidade da pele. A médica ainda destaca outro ponto: a necessidade de aplicar um tratamento singular, ou seja, de acordo com a necessidade de cada paciente, para que não haja uma padronização. Trabalhar a individualidade de cada paciente, de cada pessoa, o que é bom para você, o que é bonito para você, talvez não seja para o outro, e a gente sair dessa padronização. E antes de optar por algum procedimento, atenção! O ideal é fazer uma autoanálise. A intervenção por si só fará com que você se sinta bem, com a autoestima mais elevada, para que não caia num ciclo vicioso. O procedimento em si ele pode ser super benéfico para a autoestima, principalmente se tem algo no seu corpo, no seu rosto que te incomoda muito, que te prejudica ali. Mas será que isso vai ser o suficiente? Porque senão a gente pode cair num ciclo vicioso e buscar por procedimentos infinitos e nunca estar satisfeito, porque os procedimentos são um produto, eles nunca vão deixar de existir no mercado. E busque o autoconhecimento, procure ajuda. E uma dica: filtre suas redes sociais e as pessoas em quem você anda se inspirando. Quanto tempo você passa nessa rede social? Você fica se comparando e aí você vai para a sua vida, assim, você se olha no espelho e você fica, nossa, mas tal influenciadora tem isso, eu não tenho. A gente precisa talvez começar a mudar isso. Quem a gente está se inspirando? Existem mulheres muito, muito bonitas e muito naturais e falando sobre essa desconstrução também na rede social. Tá aí, então, a Tainá, psicóloga, tocou num ponto chave, né? A questão de fazer essa autoanálise, longe daqui da gente vilanizar esses tratamentos estéticos, mas você tem de ter ali essa base. Poxa, por que eu quero fazer? Até porque para não padronizar, porque hoje é muito comum você ver atrizes de Hollywood, as blogueiras, é tudo o mesmo formato, né? O mesmo corte de cabelo, mesmo penteado, mesma boca, fazem os mesmos procedimentos, que geralmente inclui preenchimento, né? Aqui na mandíbula, aqui no rosto. Então, filtrar isso, né? Porque às vezes, para você, não fica tão legal, né? Vamos tentar valorizar a beleza natural que você já tem. Isso faz total sentido. Eu já neguei paciente que quis determinado produto ou determinada técnica que eu falava que não era para ele.
Então, não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Acho que a gente deixar cada vez melhor dentro da sua individualidade faz todo sentido. Contei para você há pouco que tinha uma pessoa que estava sofrendo bullying na escola e só o preenchimento labial já mudou a autoestima dela. Então, a gente tem que dosar, porque a harmonização não vai resolver os problemas que a gente tem interno com a gente mesmo. Ele vai só melhorar. A autoestima, ela traz uma segurança, ela faz que o nosso dia renda muito mais e que parece que as oportunidades melhoram na nossa vida. Mas não são os procedimentos que trazem isso. Tá aqui dentro, né? Exatamente. E até para você se reconhecer, né? Porque às vezes modifica tanto, você nem sabe por que, nem se reconhece mais, né? A gente sabe que a terapia, infelizmente, não é acessível para todo mundo também, mas eu acho que essa dica de ouro, né? Começar a filtrar mesmo em quem você se inspira e até parar de seguir, se for o caso, determinado influenciador, determinada influenciadora, que eles têm sim responsabilidade naquilo que eles postam e a gente sabe que também não é a realidade de todo mundo, né? Porque esses procedimentos costumam ter um valor mais elevado, mas a gente vai falar disso no próximo bloco, que o nosso tempo aqui tá curtinho. O De Bem volta já já, fiquem com a gente. De volta com o De Bem com você. E uma pergunta muito frequente é qual ou quais profissionais podem fazer a harmonização. No Brasil, pessoal, os conselhos federais de cada profissão é que regulamentam o que pode e o que não pode ser realizado no âmbito estético. No caso da harmonização facial, os profissionais habilitados são os médicos, no geral, dermatologistas, cirurgiões, dentistas, enfermeiros, biomédicos e farmacêuticos. Aí, como eu disse, cada conselho vai solicitar ali exigências, cursos de qualificação e experiências. E apesar de chamarmos de procedimento estético, atenção, viu? Esteticistas não podem fazer a harmonização. Anaína, eu falava, antes da gente finalizar o primeiro bloco, que ainda quem realiza esses procedimentos ainda é um grupo muito seleto, porque não são baratos, né? E aí, eu chamo a atenção porque às vezes você vê diferenças muito grandes, diferenças grotescas de preço. Desconfie, né? Porque a gente sabe, muitas vezes o profissional ele não tem qualificação ou até os produtos utilizados, eles são falsos. E aí pode dar problemas muito sérios de saúde, inclusive. Isso é seríssimo. Tem muita gente que usa produto que vem do Paraguai, que não tem Anvisa, e isso pode causar muito problema para quem está sendo a pessoa que está aplicando em si, né? Porque a gente não sabe como ele se comporta. Depois, às vezes, não dá nem para tirar. Então, tem produtos, eu vejo propagandas que chegam para mim que é mais barato do que eu pago o preço do produto. Olha só, e aí você comentava aqui também, antes da gente começar a gravar, que você faz muitos reparos também, né? Muitas pessoas, às vezes o procedimento deu errado. Imagina só, é um custo a mais e também a gente está falando de autoestima, mexe bastante com a autoestima também, né? Imagina no rosto um procedimento que deu errado. São inúmeras mensagens que eu recebo. Eu estou frustrada, eu fiquei muito chateada, eu não saio de casa porque fez cirurgia, fez procedimento e não ficou como queria. Eu falo que o molho saiu mais caro que o peixe, né? O barato sai caro. Aí vem, eu faço o retrabalho, eu tenho que fazer novamente a cirurgia, eu tenho que tirar o produto, recolocar, para ficar de acordo com o que o paciente quer. Porque hoje em dia, a internet, a IA, consegue modificar muito as fotos, né? Então, por exemplo, se eu fizer uma foto assim e uma assim, parece que eu fiz uma cirurgia. A luz consegue mostrar como se eu tivesse feito preenchimento no seu rosto sem ter feito. Então, os ângulos de foto, as posições dos pacientes fazem toda a diferença. Total. E aí, lembrando também, mais uma vez, a gente falou dos influenciadores, que muitas pessoas pegam como exemplo, mas ali, claro, é uma realidade diferente da maior parte da população, né? Eles conseguem fazer procedimentos de uma forma mais acessível, né? Tá ali no dia a dia deles, mas também as fotos, gente, muitas vezes tem filtro, tem Photoshop, então, assim, se comparar não é legal em qualquer ambiente, em qualquer setor da vida, né? Exato. É importante a gente reforçar muito sobre isso e o que a gente falou,
cada um tem ali a sua beleza e o legal é tentar, de fato, potencializar aquela beleza de cada um. Sim, dar luz para aquilo que a pessoa tem de bonito. Se a gente fosse corrigir a Angelina Jolie, a Gisele Bündchen, elas não seriam essas mulheres tão maravilhosas que são por conta das assimetrias. Isso faz parte da nossa individualidade, do nosso brilho. Eu até lembrei de uma situação, tinha um quadro, um programa mais antigo da TV, que eles brincavam, né, tanto com homem quanto com mulher. Qual seria a boca perfeita, os olhos perfeitos, sobrancelhas e tal. E aí a gente até brincava uma vez numa aula, você tem ali um pequeno monstrinho, né? Porque se você pegar um pouco de cada, não, é ali potencializar o que você tem mesmo, né? Porque às vezes, de acordo com a sua estrutura, não fica legal você colocar um preenchimento, enfim, determinados procedimentos que são feitos, né? Então é importante a gente reforçar isso. Em relação à duração, você falou do procedimento que dura em torno de 1 ano. O Botox é um pouco menos, mas também varia, né, de pessoa por pessoa, dos hábitos da pessoa também. Explica pra gente, no geral, a harmonização tem duração de quanto tempo? O Botox, ele é o que menos dura, geralmente, porque eu vou colocar lá no músculo. Então, quanto mais força esse músculo fizer, menos esse Botox vai durar. Se eu pegar uma pessoa com 20, 30 anos, ela tem pouquinha ruga, então esse músculo está fazendo pouquinha força. Aí ele vai durar mais. Se eu pegar uma mulher de 50, de 60 anos que não fez Botox, esse músculo está bem forte, então o Botox vai durar menos. Aí tem que fazer mais vezes até esse músculo ir relaxando para durar mais. Ou em alguns casos precisa fazer um bioestimulador na testa para que esse produto dure mais, porque o músculo não fique tão potente. Então ele varia. 3 vezes ao ano, 2 vezes ao ano, depende muito. Só que está chegando uma toxina nova que vai durar 9 meses. A Anvisa está liberando, isso logo, logo chega. E aí, aproveitando esse gancho, em relação a você reverter os procedimentos, que você falou que chega algumas pessoas no consultório, é possível reverter alguns procedimentos? Não? Depende? Como que funciona nesses casos? Depende do procedimento que foi feito. Então, eu recebi recentemente a ligação de uma pessoa que queria que eu tirasse o preenchimento que foi feito em outro local. Eu tive que saber o que estava ali. Porque se ela não tiver a etiquetinha do produto que foi usado nela, não vou saber o que é, então não posso interferir. Eu tive uma paciente que ela fez plástica com o cirurgião e ficou um defeito aqui, cirurgião plástico. E aí ficou um defeitinho aqui. Aí ela queria corrigir. Eu falei, olha, foi tirado muita pele, eu não consigo para onde puxar isso aqui. A gente pode ir tentando e expliquei algumas formas para ela. Então, alguns eu não consigo. Outros, sim. Preenchimento, se for com ácido hialurônico, a gente coloca um produtinho e ele vai derreter e isso vai sair. Mas vai ter um desconforto, você vai ficar inchada, dói mesmo com anestesia. E aí também, eu acho que é importante a gente reforçar um ponto, que muitas pessoas pensam que é só lá você vai e faz os procedimentos, mas o pós é importante também, principalmente quando é um procedimento ali um pouco mais invasivo ou dependendo da proporção do procedimento, você precisa ter cuidados pós, né? Muitas vezes aliado a um fisioterapeuta também específico para recuperação no pós-operatório, tudo isso vai influenciar no resultado. Não é só você chegar lá e fiz, aí no outro dia tô linda, maravilhosa, né? Exatamente. Principalmente os procedimentos cirúrgicos. Então, assim, hoje eu não tenho mais fisioterapia associada à minha lipo de papada. Não pode. Eu mudei totalmente pós-operatório. Mas eu já passei muito problema com fisioterapeuta que se dizia especialista e fazia umas coisas que depois eu tinha que consertar. No consultório eu quase chorava. E paciente que falava que estava fazendo tudo bonitinho, aí a amiga me contava, tá nada, tá na piscina, foi na praia. E aí dava problema, obviamente, né? Aí não dá para fazer milagre, né? Cada um tem de fazer a sua parte também. Pessoal, olha, nós vamos para mais um break, nosso último de hoje, mas fiquem com a gente, porque voltamos já já, é rapidinho. De volta, e hoje no De Bem estamos falando sobre a harmonização facial. E aqui comigo no estúdio está a dentista e especialista em harmonização, a Janaína Oliveira. Janaína,
Tem alguma época do ano, assim, que é mais propícia para fazer alguns procedimentos? A gente sabe que no inverno alguns são melhores, como o peeling, por exemplo, porque né, tá ali mais frio, não tem tanta incidência dos raios solares. Tem algum período específico? E é bom lembrar também, poxa, eu tenho um evento nesse fim de semana. Não vai fazer o procedimento na semana, né? Faz depois ou faz bem antes, se planeje. Exato, o planejamento faz total diferença. Então, nessa época é legal fazer o peeling. Eu adoro trabalhar com peelings nessa época, porque aí você pode descamar sossegada, não tem a transpiração excessiva, sol, para não manchar a pele. Agora, voltando ao planejamento, se você vai casar e quer fazer uma lipo de papada, faça 3 meses antes, porque se der alguma intercorrência nesse tempo, se seu organismo demorar mais para cicatrizar, para desinchar, ou qualquer coisa que possa acontecer, que geralmente não acontece, mas para quem tem a lei de Murphy, né, vai casar, Sim. pode acontecer. Então a gente tem que ter um tempinho sobrando. Minha neta vai nascer, vou fazer botox. Não. Vai fazer botox bem antes para você estar bem quando tiver o chá de revelação, nascimento, casamento, o que for. Eu não gosto de fazer nenhum procedimento em véspera de algo importante na vida da pessoa. Na semana e a gente precisa contar com todos os cenários, as possibilidades, gente. Infelizmente, para bem ou para mal é necessário. E, Janaína, eu mencionei na introdução do programa que a gente já viu, é muito comum ver nas redes sociais casos que deram certo, casos que viram até meme, que não deram tão certo assim, e acaba muitas vezes vilanizando a harmonização. Vou citar alguns exemplos que a gente vê a pessoa totalmente com a cara repuxada ali, mas um repuxado que fica totalmente artificial, ou a pessoa muito inchada. Por quê? Claro, cada organismo é mas foi feito da forma errada. O que não deu certo? É comum casos assim? Não, porque normalmente existe um planejamento. Então, é muito ruim eu pegar uma pessoa cheia de ruga e querer acabar com as rugas da pessoa assim. Não é. A gente tem que planejar, fazer o passo a passo para chegar no resultado final. Se eu quiser resolver tudo de uma vez, eu vou colocar muito produto. Esse produto geralmente vai chupar água do organismo da pessoa e aí vai acontecer o inchaço. Parece que a pessoa virou um baiacu, né? Ficou com o rosto todo inchado. Eu brinco que é demonização. E acaba afetando. Muitos pacientes chegam, mas eu não quero ficar igual fulano, não quero ficar igual ciclano. Porque aquilo fica na cabeça. O que dá ruim que fica na cabeça das pessoas. Mas se fizer aos poucos, na sequência correta, a coisa vai ficar bonita. Uhum. E a gente está numa onda também de que as pessoas estão preferindo o natural, não só no rosto, mas a prótese de silicone mesmo. Tem muitas famosas, muitas influenciadoras que estão retirando e falando disso abertamente também. Então é interessante essa pegada, a gente pensar por esse lado também. Eu falei no começo que os procedimentos estéticos, de um modo geral, eles ainda não são acessíveis. São mais caros, estão restritos ali a uma classe média alta, alguns são bem mais elevados. Com essas novas tecnologias que você até mencionou do Botox, que a Anvisa deve liberar, que deve durar por até 9 meses, você acha que é uma tendência de alguns desses procedimentos ficarem mais acessíveis? Eu gostaria muito, porque é caro pra gente também. Mas o que eu falo muito para os meus pacientes? Vamos gastar de forma inteligente. Não é saindo fazer tudo que está na moda, principalmente esse tanto de tecnologia que tem hoje. Vamos gastar de forma consciente, duradoura, para que o que você faz hoje reflita daqui 5, 10 anos. Então, eu sempre falo, vamos fazer regeneração, vamos regenerar tecido, vamos fazer uma célula conversar com a outra. Não adianta eu chegar, colocar uma tecnologia nas células que não estão nem conversando entre si. Você vai ter mais problema do que ganho. É um protocolo singular para cada pessoa. E você falou da moda também, o que eu disse, hoje, tá na moda do natural, mas daqui um tempo também já não tá. E se você for seguir a moda, também não é saudável, né? A gente fica maluco. Pra gente encerrar, eu falei da questão da autoestima. Muitas pessoas ali são casos específicos,
às vezes até começa uma intervenção mais cedo por conta da autoestima. O que você diria para essas pacientes que de repente hoje não conseguem, eu não consigo fazer um botox, eu não consigo fazer ali uma intervenção maior por conta do preço? A gente falou sobre alguns cuidados, porque você precisa começar ali com a skincare mesmo, com o básico. Há técnicas ali que as pessoas podem fazer também para amenizar, para dar ali um efeito, uma pele mais saudável, mais bonita, um viço? Primeiro, essa pele tem que estar limpa, não dormir de maquiagem de forma nenhuma. Protetor solar com cor para todas as mulheres. Todas, porque é comprovado que ele vai proteger muito mais. Então, ao longo de 70, 80 anos, nossa pele vai envelhecer muito menos se a gente desde novinha aplicar. Na minha época não tinha, isso já é mais vintage. Aí eu comecei mais tarde. Mas quem começa cedo envelhece muito melhor. A pele fica muito mais bonita, porque a pele conta da nossa idade. Uhum. E aí você falou do protetor solar, e aí, claro, uma pele ali mais clarinha tende a usar um fator pelo menos 50, 70, é importante ter esse discernimento também, né? E outra dica, eu sempre gosto de usar o protetor com pó. Você vem com um pozinho para selar e aumentar ainda mais essa proteção. Isso é acessível para todo mundo. E lembrar, né, gente, de reaplicar também, não é passar de manhã e tá tudo certo. Às vezes não dá a cada 2 horas, mas pelo menos umas 2 vezes por dia passar. E claro, se você estiver na praia, na piscina, aí já são outros 500, né? Janaína, muito obrigada, viu, pelo bate-papo de hoje, por esclarecer essas dúvidas de um tema importante e que está cada vez mais aí na boca de todo mundo, né? É importante a gente esclarecer muitas dúvidas. Obrigada e volte sempre. Eu que agradeço. Pessoal, olha, para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmarasjc. Pode assistir também pelo canal 12.3, que é nosso canal aberto, além do 7 da NET e do 9 da Vivo. Eu quero agradecer a nossa equipe de Libras, que esteve conosco durante todo o De Bem, prezando aí pela acessibilidade, o que é pra lá de importante, né, minha gente? Bom, De Bem fica por aqui, mas semana que vem tem mais, viu? Continuem ligados na nossa programação. Tchau!